Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo poder da Tua palavra. Teu Espírito cobre-nos com Teu sangue, cobre-nos, Senhor, com Teu poder, reveste-nos de Ti. Ao abrir as Escrituras, fala conosco, que não seja nós, mas impelidos pelo Teu Espírito, venhamos, Senhor, nos conectar com as verdades da Tua palavra, que nos transforma em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar sobre o tema, o que as pessoas precisam de nós e o que nós precisamos das pessoas. Eu quero falar sobre pessoas, mas eu quero dar o foco para isso, o que as pessoas precisam de nós e o que nós precisamos das pessoas. A vida espiritual, a vida da gente, é uma vida totalmente humana, uma vida totalmente dependente de pessoas. Não tem como viver sem estar nos relacionando com pessoas. Nós somos seres espirituais, sabemos que há um mandato de Deus para nós cultivarmos a nossa comunhão, a vertical, mas nós sabemos, entendemos que uma das coisas que nos sustenta no meio da caminhada é a nossa comunhão horizontal, é a comunhão com as pessoas. E a maior parte das frustrações, decepções que nós trazemos não é relacionado àquilo que acontece nessa relação, mas àquilo que acontece nessa relação. É aqui onde as maiores decepções, onde há as faltas, onde há os excessos, onde as brigas, as lutas, estão nessas relações laterais, relações entre pessoas, entre famílias, entre casais, entre pessoas que muitas vezes não se entendem, muitas vezes não se conhecem, ou até conflitam com expectativas, conflitam com desejos, e aí as relações pessoais vão ficando mais difíceis. E a Bíblia, ela nos relata algumas lições, eu quero deixar duas delas, aqui em Coríntios, depois lá em Neemias, sobre o tipo de pessoa que nós devemos ser, e o tipo de pessoa que nós precisamos também ao nosso lado. Porque não adianta a gente entrar numa caverna pensando assim, espera aí, eu não preciso mais de ninguém, eu agora sou autossuficiente, eu agora vou decidir a minha vida comigo mesmo. Isso é um baita de um erro, não vai existir isso nunca na sua vida, nem na minha. Mas pelo contrário, nós vamos ter que saber lidar com as pessoas, saber tratar as pessoas e saber até que ponto essas pessoas vão ter autoridade sobre nós e elas vão ter o quê? Limites dentro de nós, porque tem pessoas dentro da nossa vida, irmãos, que a voz delas falam mais alto que outras. Tem pessoas dentro da minha vida e da tua vida, que a vida delas nos marcam demais. Por exemplo, a pessoa de um pai e de uma mãe. Mesmo que você possa andar, morar longe, ainda a voz, a cultura do teu pai e da tua mãe falam a respeito de você. Então nós vamos ter que entender um pouquinho o que as pessoas precisam de nós e o que nós precisamos das pessoas. Você está aí? Amém ou não amém? O texto diz assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Diga amém por isso. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso olhar para as pessoas como Cristo vê as pessoas. Eu não posso olhar para as pessoas pelo aquilo que elas estão agindo, mas por aquilo que elas estão representando. E as nossas lutas nunca serão contra as pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais do mal, força deste mundo tenebroso. Ou seja, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. Então, a partir do momento que eu consigo pegar esse texto, já pegou esse texto? Eu não posso mais olhar as pessoas segundo a carne, eu preciso olhar as pessoas segundo o Espírito. Já muda muita coisa. Já é uma base para você colocar a expectativa certa e você colocar a visão certa nas pessoas. Porque se você olhar ela segundo a carne, você vai olhar segundo aquilo que ela é ou aquilo que ela pode te dar. Mas a partir do momento que você olha segundo o Espírito, você vai colocar em Deus a expectativa a respeito daquela pessoa. Olhar segundo a carne, ou seja, eu olho pelaquilo que aquela pessoa fez, eu olho pelo passado que ela teve. Não, eu vou olhar segundo o Espírito. Meu amado, eu vou olhar segundo o Espírito. O que quer dizer isso? Essa pessoa vai ter a influência certa na minha vida e eu vou saber trabalhar com ela.
O problema, meu irmão, é que muitas vezes a gente está querendo colocar expectativas em pessoas e a gente acredita que elas podem nos dar o que nem elas mesmas sabem ou imaginam que podem dar. E as pessoas só podem dar o que têm. E a pessoa muitas vezes encontra alguém e acredita e coloca toda a força naquela pessoa, dizendo, não, peraí, agora essa pessoa, poxa vida, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa agora é meu amigo, essa pessoa eu posso contar. Mas você não está entendendo. Aquela pessoa, talvez não é para isso que Deus colocou você do lado dela. Deus colocou você do lado dela para um outro objetivo. Talvez Deus colocou do lado daquela pessoa para você ajudar aquela pessoa, não para aquela pessoa te ajudar. E aí você muitas vezes confunde as bolas e coloca uma expectativa. Olha, essa pessoa vai ser o meu melhor amigo, vai estar comigo em todo o tempo. Vai nada, você que pensa. Está com você enquanto você pode dar alguma coisa para ela. Está com você enquanto você tem alguma coisa para entregar para ela. O dia que acabou, o dia que o teu estoque acabou, aquela pessoa vai bater na mão nas tuas costas e vai falar, tchau, filho, Deus te abençoe. Então, a Bíblia já começa falando aqui para nós sobre expectativa nas pessoas. O problema da gente, irmãos, é que a gente sofre porque a gente coloca expectativa em gente errada ou demais em alguma pessoa. Coloca toda a pilha naquela pessoa, né? Começa a acreditar naquela pessoa. Aí aquela pessoa entrou na sua vida. Você, ao invés de pôr etapas para aquela pessoa, você já começa a abrir a tua vida para ela. Já põe, vai na minha casa, já convive com a gente, já põe na roda da tua mesa, já começa a ter convívio com os teus filhos, já começa a ter influência no teu lar, já começa a dar pitacos no teu casamento, já começa a falar da sua mãe, do seu pai, da sua família, já começa a viajar com você, já começa a entrar nas decisões da tua vida. Meu Deus, isso é um baita de um erro. Não que nós não devamos andar com pessoas, mas nós temos que saber selecionar as pessoas que vão entrar na vida da gente. Selecione as pessoas pela ótica de Deus, porque agora, meu amado, olha o versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, meu irmão, que você e eu estamos em Jesus, que as coisas velhas ficaram para trás, que nós somos agora estamos vivendo em santidade, vivemos para Deus, para a glória de Deus. Pensa comigo, agora a nossa forma de escolher as pessoas tem que ser uma forma espiritual. Porque antigamente você pensava nas pessoas com a ótica do mundo. Agora, se as coisas velhas ficaram para trás, até o meu convívio com as pessoas precisa mudar. Ah não, mas eu me convivo com aquela pessoa e faço o que eu fazia antigamente, não pode mais. Agora eu convivo com aquela pessoa, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se eu sou santo, a Bíblia diz, seja também santo o seu modo de viver. O seu modo de viver tem que ser santo, as suas escolhas têm que ser santo, a sua vida tem que ser santa. As pessoas que estão perto de você, você tem que se tornar uma pessoa santa. As pessoas, elas não estão olhando para você mais como a carne, agora você é espiritual. Pense nisso também. Assim como nós não devemos enxergar as pessoas segundo a carne, se a pessoa entender assim, ela não vai nos enxergar mais segundo a carne. Mas já pensou, alguém começa a te enxergar segundo o Espírito, e você que está em Jesus não age assim? Por isso, amado, você e eu precisamos rever quais são as pessoas que têm influência na nossa vida, como nós estamos lidando com elas, o nível de influência que elas têm conosco, e pensando nesse texto, acreditar piamente na palavra de Deus. Você está aqui? Diga amém. Que agora que nós somos santos, vivemos em santidade, temos um novo caminho com Jesus, temos que agora viver diferente com essas pessoas. Espera aí, irmão, agora você precisa mudar o tipo de conversa da sua casa, o tipo de conduta da sua vida tem que mudar. Você não pode mais mentir. A mentira não cabe mais, as coisas velhas ficaram para trás. Mentira é coisa velha. Os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha natureza, ela precisa morrer. E agora pensa comigo, você tem um amigo lá que ele não entendeu ainda que você deixou as coisas velhas. Você vem na igreja no domingo e mata a velha natureza, na segunda o teu amigo vai e te levanta. Aí você vem na quarta, no culto da palavra, mata a velha natureza. Na quinta você encontra o cara te levanta. Espera aí, irmão, essa pessoa está te ajudando ou te atrapalhando?
Que amigo, que pessoa você quer do seu lado? Qual é o tipo de influência essa pessoa vai ter na sua vida? Como eu disse há 2 quartas-feiras atrás, se aquele marinheiro lá soubesse que fosse Jonas que estaria comprando o ingresso da embarcação, com certeza ele não teria vendido. E não teria sido prejudicado e nem comprometido toda a estrutura do barco por causa de um cara mal intencionado, desobediente, corrompido, que estava entrando na embarcação dele. Pessoas, irmãos, precisam de pessoas. Quem dizia isso era o nosso amigo pastor Jesus, que partiu para o Senhor. Mas as pessoas precisam, acima de tudo, de Deus. E nós vamos precisar levar para as pessoas, agora, irmãos, nós vamos falar sobre qualidades e características dessas pessoas, mas é muito importante a gente levar para as pessoas quem nós somos, aquilo que nós pensamos. Agora eu sou uma nova criatura, agora não cabe mais essas amizades. O amigo de Deus é inimigo do mundo, o amigo de Deus provoca inimizade do mundo. Não tem mais como eu ter amigos, eu ter influências que me levam para beber, que me levam para mentir, que me levam a falar mal da minha família. Pelo contrário, eu sou santo, eu vivo em santidade. As pessoas que andam comigo têm que andar no mesmo nível. No mesmo nível. Eu sei que vai ser difícil para você entender essa palavra. Eu sei que vai ser difícil para você romper com algumas pessoas, mas Deus vai te dar ousadia para isso. Você precisa romper com algumas pessoas que te levam para o nível anterior. Pelo contrário, você precisa se submeter a pessoas que te levam para um nível superior de vida com Deus. A tua vida com Deus agora é mais importante do que a tua vida social. A tua vida social antes era o teu meio de vida, você vivia para uma vida social, agora não. Agora você não mais é segundo a carne, você é espiritual, você vive em santidade. Não estou dizendo que você vai sair do mundo, tanto que Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E que tipo de mal muitas vezes se fazem para nós? Pessoas erradas que mexem com o nosso coração. Pessoas erradas, não porque elas são erradas, porque a nossa luta não é contra elas, mas porque nós, de uma forma errada, colocamos expectativa nelas. E demos para ela um lugar no nosso coração que ela não estava preparada para ocupar. Igual eu disse esses dias para um rapaz, ele estava debaixo de uma liderança e começou a acreditar muito naquela liderança. Eu disse para ele, o problema não é a liderança, o problema é que a pessoa que você tornou o líder da tua vida, ela não tem capacidade para ser líder. E ela está mexendo com você de uma forma errada. A partir do momento que você coloca alguém dentro de você que não pode ter o lugar que aquela pessoa tem, tua vida começa a entrar em confusão. Tua vida começa a estar em confusão. Por quê? Porque você tem que ter um padrão de fé. Paulo falou para Timóteo, aquilo que você viste em mim, ouviste e aprendeste. Olha 3 coisas, vistes, ouvistes e aprendeste. Hoje em dia, ou o cara vê, ou o cara ouve, ou o cara aprende. Não, peraí, tem que ter uma coerência. Timóteo ouvia Paulo, Timóteo andava com Paulo. Paulo se tornou um líder de Timóteo pelas características, pela vida, pelo legado que ele trazia. É muito importante, irmão, que as pessoas que você escolher para andar do seu lado, ou as pessoas que te escolherem também, sabia disso? Porque essa palavra também serve para o outro, no sentido de nos escolher para ser alguém na vida delas. Que a gente possa estar nesse crivo de alguém que seja santo, alguém que seja honesto, alguém que seja puro, alguém que seja íntegro. Porque tem amizades, irmãos, que ela não tem nada de amizade, ela é só um roubo na sua vida. Tem pessoas que você vai conviver com ela, você precisa conviver com ela ou por motivo de estudo, ou por motivo de trabalho, ou por algum outro motivo secundário. Mas você vai precisar entender, eu convivo com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não me influenciam mais. O conviver com algumas pessoas é necessário. Agora você não tem como falar assim, eu vou tirar meu filho da escola, agora eu vou tirar a minha vida do mundo, eu vou vou arrancar minha vida do meu convívio, vou sair daquele emprego. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de nós termos maturidade para entender que tipo de pessoa é e que tipo de pessoa deve nos influenciar naquele momento. Me faço entender, irmãos? Vamos lá para Neemias, Neemias capítulo 1.
Volte lá comigo no Velho Testamento. No livro de Neemias, a gente aprende. Neemias teve pessoas ao lado dele tremendas. Neemias capítulo 1, versículo 1. A caminhada da vida não pode ser isolada, a gente entende assim. E Neemias sempre foi um homem temente a Deus. E eu estou trazendo essa palavra para você porque eu creio que você é temente a Deus e cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E o texto vai dizer assim, no versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani. Diga assim comigo, eu preciso de Ananes. E diz assim, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, olha que interessante, irmãos, pessoas que nos levam para perto de Deus, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Ou seja, é gente que nos põe para orar, é gente que nos leva para perto de Deus, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai, a ti pecamos. Ou seja, irmãos, resumindo essa história toda, é gente séria que a gente precisa do nosso lado. É gente séria que a gente precisa ser para as pessoas. Anani chegou para ele e disse assim, eu quero te contar um negócio. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo um negócio terrível. Mas olha, é isso, isso e aquilo. Isso vai ser por assim, isso vai ser assim, isso vai ser assim. Ou seja, naquele momento ele estava buscando a Deus. Aquela pessoa chegou na vida dele na hora certa. E mesmo com uma notícia trágica, difícil de se entender, que levou ele a chorar. E naquele momento ele falou, Senhor, eu vou te buscar, o Senhor vai abrir o céu para mim, eu vou entender que o Senhor está nisso. Então, irmãos, eu até anotei aqui, pessoas que nos falam a verdade, mesmo que nos custem. Você precisa ter essas pessoas do seu lado. Pessoas que te falam a verdade, mesmo que possa doer para você. Anani foi alguém que era um dos amigos, um dos irmãos, alguém próximo que chega para Neemias, Neemias, eu quero te contar um negócio. Eu quero te falar uma verdade. Eu sei que não vai ser bom para os teus ouvidos, mas é o que você precisa ouvir. Sabe, querido, você precisa ser alguém para essas pessoas que estão do teu lado. Você não pode mentir para essas pessoas, você tem que falar a verdade para as pessoas, mesmo que possa doer. Se as pessoas te amam, elas têm que sentar com você e ouvir as verdades que você tem que falar para elas, mesmo que possa doer. Agora tem pessoas que estão do teu lado que você não pode falar a verdade para elas. Tem pessoas que estão do teu lado que você tem que fazer só o jogo político. Você não pode falar, você não pode confrontar, você não pode falar, você não pode levar para ela, você não pode confrontar. Tem gente que não aceita ser confrontada. E da mesma forma nós, será que nós temos deixado esse tipo de pessoa como Anani chegar perto de nós? Ou será que quando chega pessoas assim sérias, temente a Deus, a gente cria uma barreira? Não quero saber, eu não quero saber a verdade, eu prefiro ficar na mentira. Imagina Neemias, irmãos, imagina, pastor Ali, se ele ficasse sem ter a presença de Anani, ele não ia saber que os muros de Jerusalém teriam sido destruídos. E o ministério dele não ia ter ido para um outro nível, ele ia ficar ali como copeiro do rei pela vida toda. Mas por causa de uma notícia verdadeira, uma notícia real, Deus usa tudo isso, um movimento até de tristeza, um movimento de desespero, Deus usa tudo isso para levantar como um grande homem, levar até Jerusalém e ali reconstruir os muros. Então, Deus sempre coloca pessoas estratégicas do nosso lado.
Quem são as pessoas que têm te cercado? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem são os seus Ananis? Quem são as pessoas que te influenciam, que te levam para a verdade, que te abençoam, que te levam para perto de Deus, que te conectam com coisas maiores? E a segunda pergunta, você tem sido uma pessoa como Anani para a vida de alguém? Alguém que você possa chegar e falar, espera aí que eu preciso sentar com você, eu preciso falar no seu coração, eu preciso falar uma verdade. Anani não foi para falar uma mentira. Anani chegou porque ele era um dos irmãos, ele já havia um convívio com Neemias. O convívio, irmãos, é uma porta para você ter autoridade na vida de alguém. Não se há voz, não há influência se não houver convívio. Anani chegou naquele momento diante dele e disse assim para ele, eu preciso te contar um negócio. Eu preciso te contar uma verdade. Irmãos, a gente precisa de gente que fala a verdade. A gente precisa de gente que mostre para nós o caminho. Agora tem gente que sabe coisas de você que não te contam. Será que te amam? Será que te respeitam? Pensa nisso, amado. Você precisa selecionar, dar uma chacoalhada nas pessoas que estão perto de você, pensar, será que compensa manter esse tipo de pessoa do meu lado? Gente ruim, gente invejosa. Você sabe o que é um invejoso? O invejoso não é aquele que quer ter o que você tem. Ele não quer que você tenha o que você tem. O invejoso, ele não quer a blusa que você tem. Ele não quer que você tenha a blusa. Tem gente invejosa. Tem gente mal intencionada. Tem gente fofoqueira. Tem gente mentirosa. Tem gente mal intencionada. Tem gente que quer o teu marido, irmã. Tem gente que quer a tua esposa, varão. Tem gente que não quer nada com você. Tem gente que não tem compromisso com você. Tem gente que só quer o mal. Tem gente que quer comer a tua carne. Tem gente que é um urubu. Tem gente que só vem em cima na hora que precisa. Tem gente aproveitador. Tem gente ruim. Vou dizer isso para você. Tem gente que só quer você na hora que você pode dar alguma coisa para ela. Me desculpa falar, mas é verdade. Tem gente que não quer o que você tem. Tem gente que quer a unção que você tem. Não quer o carinho que você pode dar. Não quer o convívio com você. É verdade. Pense nisso. E pense também no ao contrário. Eu estou falando uma palavra para você, mas essa palavra tem duas verdades. O que as pessoas precisam de nós e o que nós precisamos das pessoas. Pensar nisso. Pense nisso. Tem pessoas que elas estão com você porque você pode dar alguma coisa para elas. O dia que o teu estoque acabar, o dia que a coisa estiver ruim, cuidado com essas pessoas, irmão. Valorize as pessoas certas, cuide das pessoas certas, priorize os Ananis na tua vida, que muitas vezes eles trazem notícias que podem doer, mas são notícias que te fazem crescer. São pessoas que querem estar com você, são amigos leais, são gente que te ama, é gente que paga o preço, é gente que chora com você, é gente que vai até o fim com você. Essas pessoas que não te falam a verdade, essas pessoas que deixam você num estado de cegueira, são pessoas que só passam pela tua vida. Esses Ananis, esses amigos, esses verdadeiros, são como os amigos de Jó. Aqueles momentos que Jó perde alguns, mas no final, outros não. O Senhor dá para ele a oportunidade de orar pelos seus amigos, e quando ele ora, Deus restitui a vida dele. Pessoas que caminham conosco, pessoas que são leais, pessoas que não vão abrir mão, porque amam você, não amam quem você se tornou. Tem gente que te ama porque você ganhou uma faculdade, tem gente que te ama porque você está num bom emprego, tem gente que te ama porque você é empresário, tem gente que te ama porque você tem um carro novo, tem gente que te ama por causa de outras questões. Eu estou falando de gente que ama você, que quer estar perto de você, porque te ama no 0 a 0, sabe? Sabe o que é o 0 a 0? Eu não tenho nada para te dar, você não tem nada para me dar, a gente se ama porque a gente se ama. Entendeu? Ganhar de você, gostar de você, quando você está ganhando de goleada, é fácil. Cuidado com essas pessoas, irmãos. Cuidado com essas pessoas, pessoas verdadeiras. Nós precisamos de pessoas verdadeiras. Nós precisamos de pessoas leais. Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa verdadeira? Só você pode dizer, irmão. O Espírito Santo não vai revelar isso para mim. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Mas você pode dizer dentro de você, você é verdadeiro? Você é um cara leal? Você vai ter a última?
ou na hora que a coisa aperta você pula fora? Você é uma pessoa comprometida? Você é uma pessoa verdadeira? Pense nisso. Isso é um princípio espiritual. Muitas vezes você está tendo falta desse tipo de pessoa na tua vida, porque talvez você também não é essa pessoa. Isso é muito complicado. Muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam para nós, mas o que nós estamos sendo para elas? Existe uma lei no mundo, que é uma lei que não é só espiritual, mas é uma lei do mundo, chamada lei da reciprocidade. Eu recebo aquilo que eu te dou. Eu sei que nós, como cristãos, na Bíblia, a Bíblia não pauta muito a lei da reciprocidade. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura, dar mesmo que não te dão. Mas a vida no mundo não é assim não, a vida no mundo é assim. Você muitas vezes está recebendo aquilo que você está dando. E muitas vezes você está sendo desleal com alguém, tem outro sendo desleal com você. Você está tirando proveito ali, mas você acha que não, mas alguém está tirando proveito do outro ali. É igual o cara que não é dizimista. Ele não é dizimista e está achando que ele está arrebentando, mas ele está só se lascando, porque ele não está devolvendo o dízimo, mas ele só gasta todo mês mais com farmácia, quebra tudo na casa dele, o devorador está pegando aqui. Então ele está achando que não está devolvendo o dízimo e está sobrando 10% no salário dele todo mês. Pelo contrário, o devorador está tomando 20% ali. É igual o cara desleal. O cara desleal, ele acha que, eu sou desleal, eu sou não sei o quê, mas espera aí, meu irmão, alguém está sendo desleal com você, e muitas vezes é alguém que está sendo desleal com teu filho. É isso que dói mais. Mas você, como cobertura do teu filho, não está sendo uma cobertura idônea, não está dando proteção para o teu filho, não está ungindo a sua família, e acaba acontecendo que o espírito que você está envolvido de deslealdade está tocando a tua família, porque você não é um bom protetor espiritual, como um homem ou como uma mulher, pai e mãe dos seus filhos na sua casa. Muitas vezes você está lá numa guerra espiritual, está lá no teu trabalho se corrompendo. Aí você nem imagina, né? Fala, não, mas Deus sabe, pastor Alê, Deus sabe que eu estou em crise, pastor. Eu vou pegar aquele dinheiro que ninguém sabe, pastor Tramon, ninguém vai mexer comigo. Aí você nunca imagina, mas tem lá na tua escola do teu filho um professor homossexual que está ensinando um conceito para as crianças que você nem imagina. Olha aí, valeu a pena você pegar o dinheiro errado lá? Você achou que você era o rei da cocada preta e ninguém estava vendo? Mas o mundo espiritual não fica nada em aberto não, mano. O mundo espiritual é uma coisa séria, meu irmão. O mundo espiritual não se brinca, né, pastor Adriano? Você está mexendo com as trevas aqui e você acha, não vai pegar nada, não vai pegar nada. Meu irmão, vai pegar sim. Muitas vezes Satanás está tocando na tua geração, está mexendo na tua família. Por isso pense em pessoas leais, mas pense também em ser uma pessoa leal. A lealdade, ela tem preço. A lealdade, ela tem um esforço. A tua vida tem que ser uma vida leal. O homem desleal, ele só se prejudica. Você precisa ser um cara leal, uma pessoa leal. Outra coisa que eu vejo, pessoas que te façam crescer. Irmãos, pessoas que nos façam crescer. Você talvez está perto de gente que só te leva para baixo. Você só se contata com pessoas que te põem para baixo. Pessoa que te desanima, pessoa que te intimida, pessoa que te ridiculariza, pessoa que conhece o teu ponto fraco e usa o teu ponto fraco para te mexer. São pessoas desleais. Pessoas, irmãos, nos aproximam de nós e elas conhecem aquilo que é fortaleza e aquilo que é fraqueza. Mas jamais você deve usar a fraqueza de uma pessoa para mexer com ela. Pelo contrário, você tem que ser um ponto de fortaleza para ajudar a pessoa na fraqueza. Esse é um significado de lealdade. Agora, peraí, você conhece alguém na intimidade, conhece o ponto fraco daquela pessoa e vai ficar mexendo no ponto fraco dela toda hora? Quem fazia isso com Paulo era Satanás, que esbofeteava, né? Que falava, vou me pôr um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ô meu irmão, você não pode ser uma pessoa mensageira de Satanás. E segunda coisa, você não pode permitir na sua vida ter alguém que é mensageiro de Satanás. Alguém que fica só lembrando o teu passado, alguém que fica falando só dos seus pecados, alguém que fica só te colocando para baixo. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos de Anani, gente que nos faz crescer. Está um momento difícil, é um momento de dor, é um momento de aflição. Em Jerusalém os muros estão fendidos, mas olha,
isso vai ser bom para a tua vida. A partir de agora, o capítulo 2 mostrou que ele toma uma atitude, Deus dá uma palavra e ele vai lá reconstruir. Você pode dizer amém por isso? Pessoas que te façam crescer, pessoas que te levam para um nível, pessoas que torcem por você, pessoas que se alegram com você. Assim como devemos ser pessoas que vamos torcer pelos outros, se alegrar com as pessoas. É esse tipo de pessoa que eu preciso na minha vida. E você também, amém? Amém? Eu não quero gente que me ponha para baixo, eu quero gente que me faça crescer. Eu quero gente que fale a verdade mesmo que custe, eu quero pessoas leais. Esse tipo de pessoa eu quero na minha vida, eu também tenho que ser sempre para as pessoas isso. Outra coisa que eu vejo, pessoas que te levam para perto de Deus. Quando ele começou a falar o texto aqui, ele sente uma tristeza, mas ele estava em consagração. Ele coloca ali Deus, ele fala, ah, meu Deus, meu Senhor, Deus do céu. Pessoas que me levam perto de Deus. Essas pessoas que você está convivendo, para onde elas estão te levando? Esse tipo de pessoa que você segue na rede social, para onde está te levando? O maior dos problemas dos casamentos hoje, irmão, está aqui, ó. O problema das famílias está aqui hoje, ó. Isso aqui é uma bênção, mas isso aqui pode ser uma maldição. Que tipo de pessoa tem entrado na sua vida por aqui? Que tipo de influência você tem deixado entrar na sua casa por aqui? Antigamente a gente falava da televisão, da novela, dos seriados, tal. Hoje em dia, mais do que tudo isso, é isso aqui. Qual é o tipo de pessoa que você tem permitido entrar na sua vida, falar no seu coração, mexer com você? Pessoas que têm te instruído durante a semana, que têm orado por você. Quem são essas pessoas que te levam para perto de Deus? Pessoas que te conectam para perto de Deus? Ou você tem andado com pessoas que só te levam para uma desgraça, só te levam para um lixo, para o pó, só falam coisas terríveis, coisas abomináveis, te estimulam a abandonar a tua família, te estimula a fazer coisa errada, estimula você a adulterar, estimula você a olhar para outra mulher, estimula você a falar mentira, estimula você a ser infiel, estimula você a fazer coisa de errado, gerar confusão. Ah, não fala mais com ele mesmo, não fala mais com ele mesmo. Que tipo de pessoa é essa? E pergunto também, que tipo de pessoa você tem sido? Será que as pessoas, quando olham para você, meu amado, minha irmã, você está aqui, diga amém, elas olham para você e falam, eu gosto dele porque ele me leva para perto de Deus. Eu gosto dele porque toda vez que eu estou com ele eu oro mais, porque toda vez que eu estou com ele eu me torno mais espiritual, porque tudo aquilo que ele ouve são louvores abençoados, porque eu quero estar perto dele, porque eu quero a influência que ele tem na minha vida. Ou será que as pessoas olham para nós e falam, ih, lá vem esse cara aí, esse cara não tem nada com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com nada, toda vez que eu fico perto dele eu me sinto mal, eu me sinto triste. É gente que não tem nada para me oferecer. Pensa nisso. Outra coisa para terminar. Olha aqui o versículo de número 7. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertei-vos a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que eu termino dizendo? Pessoas que nos levam a nos arrepender. Irmãos, a gente tem que estar do lado de pessoas que nos levam a nos arrepender. Pessoas que nos fazem olhar para nós ao ponto de nós enxergarmos que nós não temos razão nenhuma, que estamos errados. Nesse momento, Neemias começa a orar em jejum e começa a se arrepender dos pecados e começa a olhar pela nação, orar pelas pessoas e começa a entrar num nível de arrependimento. Ele teve determinado momento que ele sai de onde ele está para ir ajudar, para reconstruir os muros. Mas antes disso, ele entra num espírito de arrependimento. O coração dele começa a se arrepender, se quebrantar por aquela causa. Meu amado, nós precisamos de gente que nos leve para o trono, que nos leve a chorar nos pés da cruz, que nos leve a chorar aos pés de Jesus, que nos leve a nos arrepender. E essa é uma noite para isso.
para nós pedirmos para o Senhor perdão dos nossos pecados, mas pedirmos para o Senhor também perdão pelas pessoas erradas que nós permitimos entrar na nossa vida e que fizeram tanta bagunça na sala da nossa casa, e que talvez também nós possamos ter sido para alguém que gerou bagunça no coração de alguém, que nós venhamos essa noite pedir perdão em nome de Jesus e recomeçar a nossa história com as pessoas. Porque, meu amado, precisamos dessas pessoas. Pessoas vão precisar de nós. Em algum momento da vida haverá um ponto de convergência, um ponto de encontro com alguém, e esse alguém precisa ser relevante na nossa vida. Essas pessoas, irmãos, essas pessoas compensam. Anani, alguém que compensa, um amigo que compensa, um amigo que vale a pena você investir na amizade dele, um amigo que vale a pena você lutar pela aproximação dele, alguém que você vai lembrar, e quando lembrar de alguém, vai lembrar das qualidades, da lealdade, da fidelidade, da aproximação com Deus, e vai lembrar também que esse Anani te fez orar e te fez ir para o joelho. Meu amado, tem pessoas que querem te fazer revoltar com Deus. Tem pessoas que por causa da tua luta, da tua crise, vão dizer, acho que Deus não existe não, meu. Acho que Deus não está com você. Deus não tem nada com você. Que Deus é esse que você serve? Que esse negócio de ir para a igreja? Você vai para a igreja, não está mudando nada na tua vida. Esse tipo de amigo você não pode ter mais a partir de hoje. Pelo contrário, você tem que ter gente que te leva para perto de Deus, gente que te leva para a igreja, gente que te leva para perto da unção, gente que te leva para o trono de Deus, gente que te motiva, gente que ora por você, gente que estimula você, gente que te abençoa. Não gente que compete, não gente que te tira, não gente que quer o teu mal, não é gente que quer aquilo que você pode dar, mas gente que ama quem você é. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, o seu coração, abra diante do Senhor e fale com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente a partir de hoje. E quero pedir ao Senhor que essa noite o Teu Espírito venha me tratar, Senhor. Porque eu muitas vezes permiti na minha vida entrar pessoas que me causaram tanta confusão. Pessoas que entraram na minha vida e tiveram vozes no meu coração que me tiraram de um propósito. Eu permiti entrar naquela vida e eu acabei entrando, fazendo tanta coisa errada, mas eu quero te pedir perdão pelo mal que eu fiz para aquela pessoa. Eu quero pedir perdão também pelo mal que eu deixei fazerem comigo, porque eu coloquei expectativa errada, eu fiz uma aliança errada, eu fiz uma coisa errada. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós nessa noite colocamos nosso coração no Teu altar, Senhor, porque o Senhor é especialista em pessoas. O Senhor ama o perdido. O Senhor resgata e salva o que está perdido. Senhor, Tu és especialista em consertar pessoas, em consertar relações. O Senhor tem o poder de curar pessoas, aproximando pessoas. Mas o Senhor também permite que pessoas se distanciem. Da mesma forma como foi com Ló e Abraão, como foi com Saulo e João Marcos. Existem momentos que as pessoas precisam se distanciar. E existem momentos que as pessoas precisam se aproximar. Senhor, relações precisam ser nessa noite curadas pelo poder do Teu nome. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelo tipo de pessoas que entrou na nossa vida, pela autoridade que nós demos para ela, pela voz que nós permitimos. Muitas vezes levamos elas até para dentro da nossa casa, deixamos elas terem influência nas intimidades do nosso lar. Contamos para essas pessoas segredos do nosso coração, expomos a nossa vida para ela, abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração, vivemos juntos, caminhamos juntos, mas essas pessoas nos feriram, Senhor. Eu sei que tem pessoas hoje aqui, Senhor, que precisam ser curadas no coração, porque colocaram expectativa em pessoas erradas.
Eu entendo que também por isso o Senhor me deu essa palavra, querido, para orar por você, que está com o coração ferido quanto às pessoas. Talvez você fale, pastor, eu sinceramente não confio mais em ninguém. Talvez enquanto eu estava pregando, você começou a pensar, pastor, será que existe ainda esse tipo de pessoa que o Senhor está falando? Porque talvez a vida te deu tanta pancada. É gente que te traiu, é gente que mentiu, é gente que inventou, é gente que chegou, é gente que passou, é gente que teve tantas coisas erradas quanto a você. Mas eu sei porque o Senhor me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra porque você iria ouvir essa palavra. E se eu estou pregando só para você, já compensou essa palavra dessa semana. Porque eu creio que Deus está curando o teu coração hoje aqui. E a partir de hoje vai colocar novas pessoas do teu lado. E vai te dar uma nova visão de como escolher as pessoas que vão influenciar a tua vida. Como pensar. Porque, meu amado, a gente não pode ser rebote. Sabe o que é rebote? Aquilo que aquela pessoa não conseguiu no outro, vai tentar conseguir na gente. Não, está repreendido. O teu coração é porteira fechada, é guardado pelo sangue de Jesus. O maligno não toca, nenhuma pessoa vai usar o teu coração. Em nome de Jesus.